Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Não quis esperar hoje o resultado de Ceará e Avaí, que acabou de começar. Eu comecei a gravar agora às 6h30, que acabou de começar a partida. Então não quis esperar para fazer um vídeo se realmente a gente confirmou o acesso ou não. Mas acho que já dá para adiantar algumas coisas, né? E essa é uma delas que assim, é importante, mas ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode dar uma impressão muito errada, né? O nível do campeonato é muito mais baixo do que uma Série A, enfim. E aí a gente precisa tomar cuidado com a análise. Mas são destaques da Série B que eu acho que o Santos poderia, não sei se já necessariamente contratar, mas observar pelo menos, de repente tentar puxar para o Campeonato Paulista, apesar que eu sei, claro, é muito mais difícil você conseguir um empréstimo de 4 meses, né? Vamos contar até abril aí, final do Paulista, final da fase final do Paulista, né? Enfim. Mas acho que seria algumas alternativas interessantes. Eu separei 5, tá? São duas que são mais, como é que eu posso dizer, mais certeiras, hein? Bem entre aspas, né? Porque, claro, no final, nenhuma contratação é 100% correta, né? Duas que seriam mais apostas e uma que talvez seja até mais difícil. Eu já até citei aqui no canal, em outro vídeo, na verdade, em um outro vídeo. Mas enfim, eu já vou explicar já e vocês vão entender. Mas eu vou começar com um que é bem óbvio. Não, antes também eu tenho que explicar, né, que eu assisti muito o primeiro turno da Série B, outros clubes e tudo mais, mas no segundo turno nem tanto. No segundo turno fui mais limitado a assistir ao Santos, principalmente porque a base, vocês sabem, teve muitos confrontos decisivos. Então aí você acaba indo assistir um jogo de base, depois chega em casa, tem que editar e tudo mais, todo um trabalho, sabe? Não é só chegar aqui, ligar a câmera e falar 5 minutinhos. Então talvez até tenha outro nome que eu não tenha visto. E, enfim, e antes também de falar os nomes, eu vou citar dois que são dois nomes que se destacaram nessa Série B, mas eu não quis falar pelo mesmo motivo, que ambos já tiveram oportunidades em Série A, e claro, de repente ano que vem eles vão ter outra oportunidade em Série A e vão jogar muito, mas nas que tiveram não foram bem. Então talvez não seja a hora do Santos apostar em um tipo de jogador assim, tá? E esses dois nomes até que eu vou citar são o Matheus Friso, do Coritiba, o meia, e o Alisson, do Vila Nova, que eu até falei na sexta-feira aqui no pré-jogo, né? Que era talvez o principal jogador do Vila, e eu acho até que é. Mas o Alisson teve já alguns anos de Série A. O Alisson, se eu não me engano, teve um ano de Cuiabá, um ano de Bahia, e realmente não foi muito bem. Eu vou até abrir aqui para confirmar, mas é mais por isso, sabe? Já teve algumas oportunidades numa Série A e não conseguiu jogar tanto, né? É isso mesmo, Vila Nova, aliás, Bahia, Cuiabá e até o Paraná numa Série A. Então eu acho que de repente talvez não tenha sido, não aproveitou a oportunidade. Claro que ainda é um cara novo, né? Tem 25 anos, de repente ele melhora, mas eu acho que só é o tipo de opção que o Santos não deveria fazer agora, tá? Então seriam dois nomes aí que eu já não colocaria. Agora eu vou colocar os destaques efetivamente que eu acho que o Santos poderia apostar. O primeiro talvez seja o mais óbvio, que é o Lucas Ronier, do Coritiba. O Lucas tem 19 anos, faz uma boa Série B, é o melhor jogador do Coritiba, assim, com certeza. É um ponta-direita que tem atuado como titular em grande parte do campeonato. De 31 jogos que ele atuou, 28 ele foi titular, tem 6 gols e 5 assistências, não são números muito altos, mas assim, é a primeira temporada efetivamente como profissional dele, temporada inteira mesmo, tá? Ele já até, no ano passado, se não estou enganado, eu tô até voltando aqui, ano passado ele chegou a jogar na Série A, um joguinho só, olha só, contra o Bragantino, 2 jogos, contra o Bragantino e contra o Corinthians. Depois ele ainda joga a Copinha desse ano, e aí sim que ele fica no elenco profissional. Então, para vocês verem, é um menino ainda novo e tudo mais, mas que tem boas características. É um dos principais jogadores em chances criadas na Série B. Em passes chaves, por exemplo, ele tem, se eu não me engano, 1.8, que eu vi, 1.7. O Guilherme, por exemplo, que é o nosso jogador com mais passes chaves, tem 1.8. Então, por jogo, claro.
Então acho que é uma aposta bem interessante. É o jogador que mais criou chances para os companheiros que os companheiros perderam, né? Ao lado de, se eu não me engano, acho que é ao lado do Lucas Lima até, com 8 grandes chances. Além das 5 assistências, ele criou 8 grandes chances que os companheiros perderam, entendeu? É um jogador de velocidade, de bom drible. Então acho que o Santos poderia fazer uma aposta. É claro que certamente também o Coritiba, que parece que não vai subir, não quero cravar nada, né? Mas parece que não vai subir. Mas, claro que não vai facilitar para liberar o jogador, né? Mas acho que é o jogador mais interessante dessa Série B, é o Lucas Ronier, tá bom? Que é o primeiro nome dessa lista. O segundo é até um nome que a Gabi citou na live do trio, todo dia às 10 horas da manhã, que o Santos já sondou, que é o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro canhoto de 25 anos, ele é da base da Portuguesa, né, da Lusa, passou pelo ABC um tempinho e fez uma Série B muito boa pelo Novo Horizontino, né, vem fazendo, foi titular em 23 jogos, é um dos jogadores com mais desarmes na competição, né, é um jogador também que tem uma taxa muito boa de recuperação de bolas, né, na competição também, duelos aéreos também tem uma taxa muito boa vencida, 73%. Apesar de não ser tão alto, né? Que é um jogador de 1,83, não é um jogador muito alto. Mas é um zagueiro bem forte e canhoto, né? Acho que poderia ser uma aposta aí. Assim, claro, também você já pensa, né? Pô, já tem 25 anos, já vem um certo medo ali, né? Mas acho que é uma aposta válida, pelo menos para o Campeonato Paulista. É um cara que me parece, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que não é tão legal, né, pra gente, que você até pensa, pô, mas tu vai falar, esse cara poderia ser um menino tão da base. Não sei, de repente até poderia. Mas o Patrick é um jogador melhor que o Alex, por exemplo, pelo menos me parece, tá? Enfim, e é um jogador que também tem uma experiência em ser um cara que sai pro jogo. Por exemplo, é ele que dá assistência contra o Santos, no Santos Novo Horizonte 1-1. É um jogador que, no sistema de terceiro zagueiro, sai muito pelo lado esquerdo, então tem essa capacidade de conduzir a bola também, tá? Patrick é esse segundo nome. E até no Patrick eu vou trazer um dado interessante que vocês podem até se surpreender. Mas ele tem, por exemplo, mais botes certos na Série B do que o Gil, em médias. E mais bolas longas também certas do que o Gil. Então, números ali, poxa, interessantes, né? Inclusive a taxa de duelos aéreos vencidos, eu falei que é 73%, né? Do Gil é 76%, mas o Gil vence 2,4 em média por jogo, o Patrick vence 3,1. Então, em números totais, a do Patrick é maior, em média a do Gil é melhor. Mas, enfim, acho que é um jogador interessante aí para ser apostado. Os outros dois, eu até entendo se o pessoal for torcer a cara quando vê aqui no vídeo, tá? Mas eu acho que são jogadores, pelo menos assim, para buscar um espaço no elenco. É que, claro, repito, eu vou usar sempre o exemplo mais absurdo, tipo, são dois, um é volante, o outro é mais um segundo volante, o terceiro eu já falei que eu vou explicar depois. Mas, por exemplo, eu acho que são mais jogadores do que o Alisson hoje, né? Do que o Alisson consegue entregar, por exemplo. Mas, enfim, um deles é o Neto Moura. O Neto Moura, que é um jogador que pertence ao Cruzeiro, inclusive. Jogou a Série A no passado como reserva, mas esse ano foi titular no Mirassol em 23 dos 29 jogos que atuou. É um jogador que tem uma taxa também muito interessante de bolas recuperadas por jogo. É um jogador também que disputa muito pelo chão, um jogador mais físico. Então, acho que é interessante aí. Claro, depende muito também, até faltou pontuar isso nos outros jogadores, né? Depende muito do técnico que a gente vai ter pro ano que vem. O que o técnico prefere. Mas é um jogador que tem muita força, o Neto Moura, que se encaixaria num técnico que gostasse de um volante assim, que brigasse mesmo. Ele tem qualidade com a bola no pé, tá? Mas a característica principal dele talvez seja ser um pouquinho mais físico ali, tá bom? O Neto Moura. O terceiro é o Zé Ricardo, o terceiro não, o quarto, né? Zé Ricardo, jogador do Avaí, que passou pelo Ceará também, pela Portuguesa, ele ficou muito tempo no América Mineiro também, o Zé Ricardo. E ele, se eu não me engano, ele passou já por algumas vezes na Série A, alguns campeonatos na Série A, pelo América em todos eles. Mas é um jogador que tem uma taxa interessante também de recuperação de bola, sai um pouquinho mais pro jogo, foi titular em 20 dos 24 jogos do Avaí,
até tem 3 assistências, um golzinho, sai um pouquinho mais pro jogo do que o Neto Moura, que eu citei também. Acho que o Zé é um pouquinho mais, um volante que joga um pouquinho mais à frente. Mas a taxa, por exemplo, de bolas recuperadas dele é quase 5 por jogo, um número bem alto. Tem um número interessante também de duelos no chão vencidos, tá? E, enfim, é um jogador que arrisca um pouquinho mais passes mais para frente, tá? Então, acho que poderia ser aí talvez uma opção, repito, para disputar a vaga, tá? Nenhum desses chega, ainda mais se você olha pensando assim, poxa, nossos titulares hoje são Pituca e João Schmidt, por mais que não estejam em grande fase. Então você pensa, nenhum dos dois dá, né? Mas são jogadores aí para buscar a vaga. E o último talvez seja... como é que eu posso explicar? Eu não sei se eu mesmo levaria muita confiança nele, tá? É isso que eu queria dizer. Mas é um jogador que fez seus golzinhos, né? Joga pelo lado esquerdo, que é o Eric Pulga, do Ceará. E por que eu digo isso? Porque o Eric, ele jogou em níveis muito mais baixos, tá? O Eric surgiu no Atlético Cearense, passou pelo Madureira, passou pelo Ferroviário do Ceará, não a Ferroviária daqui, e agora no Ceará, efetivamente, que joga um campeonato um pouco maior, né? Um campeonato realmente de mais nível. Antes disso, ele só tinha jogado o Campeonato Carioca, Campeonato Cearense, então são níveis um pouquinho mais baixos, né? Apesar de que ele ainda é novo, o Eric só tem 24 anos, mas nessa Série B fez seus 11 golzinhos, tem 2 assistências, cai mais pelo lado esquerdo do campo. No jogo, claro, eu vi pouco ele. No jogo aqui na Vila Belmiro, me pareceu um cara que não toma as melhores decisões possíveis, né? Mas, assim, por exemplo, se a gente olha a nossa ponta direita hoje, Pedrinho, a Quintana e afins, né? Não é um suprassumo disso, digamos assim. Mas é um jogador que arrisca bastante, busca muito o jogo, participa muito do jogo. É um jogador que tenta ir para cima, apesar disso, inclusive, acarretar num número bem alto de perdas de bola por jogo. O Eric perde em média 15 bolas por jogo na Série B, é um número bem alto. Mas é um jogador que arrisca. Por isso que eu deixei por último até, não sei realmente se pudesse, se tivesse como aquele empréstimozinho só até o final do Paulista, realmente para testar ele, eu não sei. Mas é um jogador que, sabe, seria mais em dúvida, eu ficaria mais em dúvida com ele. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, é um jogador que tem uma taxa interessante de cruzamentos para um ponta, 23%, não é grande coisa, mas interessante ali. Tem uma taxa também de 1,6 de dribles por jogo, é um número interessante para quem tenta bastante dribles. Enfim, é um jogador rápido e que costuma ter muita bola no pé para poder ser efetivo e costuma ser participativo no Ceará. Fechou? Então é isso. Claro que são sugestões, são nomes, nenhum nome, repito. Talvez o primeiro, Lucas Rony, talvez seja bem incontestável assim. Os outros nem tanto, são só sugestões, jogadores para serem testados mesmo, que poderiam ser opções, mas nada de, nossa, esse aqui vai chegar a resolver. Isso não. Mas enfim, comenta aqui o que você acha. Se você viu algum outro nome nessa Série B e amanhã a gente volta. Valeu!